Uma falha muito grande de muita gente, de muito ceramista, tá? Não quero, né, falar de pessoas específicas, mas coisas que a gente vê muito por aí, não só no Brasil, como fora do Brasil também, pessoas que pegam, por exemplo, uma encomenda de um restaurante japonês, por exemplo, e tem que fazer os pratinhos japoneses. Aí pega e pega o pincel japonês, pode até pegar esse aqui, né? O pincel japonês, o nome dele é o Fude, né? Então pega o pincel japonês e, por ser o pincel japonês, por usar um óxido, dá um traço e faz umas 3 ou 4 folhas de qualquer forma jogada na peça e acha que está fazendo o etsuke simplesmente porque está usando um pincel japonês. Então você pode ter um pincel japonês, mas a sua pintura não é uma pintura japonesa. Por que isso? Você não tem o padrão de equilíbrio e as posições da pincelada que é exigido no Japão, né? Tanto Japão quanto China. A gente tem esse exemplo aqui, né? Que um lado é cheio e o outro lado está vazio, né? O espaço em branco faz parte da composição japonesa. Esse prato aqui, eu sempre confundo com ele aqui. Então, o espaço em branco faz parte e a composição de peças, objeto, né? Motivo grande com motivo pequeno. Isso aqui também tem um equilíbrio, né? Então, às vezes a gente fica, eu assusto às vezes, com pinturas de pessoas tentando fazer o etsuke, não conseguem e não entendem da composição. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da composição, para quem está fazendo, né, ou pretende fazer alguma coisa com motivo oriental, de repente pega aí uma encomenda de um restaurante, porque hoje em dia está aí, né, o restaurante japonês, a comida japonesa, coreana, chegou para ficar mesmo, né? A gente tem que falar, então, do equilíbrio, da composição, né? Antigamente, na China, né, o tradicional era o bonito, era o todo cheio, todo trabalhado, a peça toda trabalhada, né? No Japão, eles já pegaram os motivos mais da pintura zen budista, que é o sumie, quando foi para o Japão. Então ele simplificou, o japonês simplificou, tirou vários elementos, e a diferença básica é essa. A pintura japonesa ela é muito mais leve, tem mais espaço em branco do que a pintura chinesa, que é muito carregada. Este exemplo aqui, que eu dei, de uma peça grande com uma peça pequenininha, um motivo grande com um motivo pequeno, ele é muito fácil de resolver, né? Eu achei muito interessante isso quando eu vi em um livro antigo de pintura tradicional chinesa. Isso aqui é meio uma gambiarrazinha, né? Mas olha que legal, isso aqui é um mobile, né? Eu fiz um mobile. Então, vamos tentar explicar como que isso funciona. Eu vou colocar um elemento grande. Nós temos um elemento grande, que pode ser uma flor, né? E um objeto menor, que pode ser o botão dessa flor, ou pode ser uma borboleta, ou um pássaro. Pode ser uma montanha com um outro objeto, né? Umas árvores, né? Então, nós já temos aqui uma composição harmônica, porque ela está no mobile com a altura, o tamanho. Se eu aumentar esse tamanho ou diminuir isso daqui, eu vou ter que chegar à linha mais próxima ou mais distante. Então, por exemplo, se eu pegar uma tesoura aqui, se eu diminuir mais esse objeto aqui, ó, estou diminuindo o meu objeto que já era menor. Cortei as quinas do meu quadrado. O que aconteceu? Ele ficou mais leve, aí ele caiu. Caiu o mobile. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar ele mais próximo
do meu objeto, olha só. Ele vai ter que chegar bem próximo do meu objeto. Olha só, o pássaro ou o objeto que em questão, ó, ele já vai ficar muito mais próximo, ó, como se fosse uma balancinha, né? Aquelas balanças de pêndulo. Olha só, cheguei na minha composição. Então, o objeto menor, a borboleta, vai ficar muito mais próximo. É o caso desse prato aqui, a flor com o botão, né? Então, não é simplesmente porque eu tenho um pincel japonês e que eu vi lá na internet ou num livro ou em algum lugar ensinando a dar as pinceladas que a gente pode simplesmente sair por aí, né? Pintando qualquer coisa na cerâmica, na porcelana e falar que é um itsuke, né? Ou que é uma pintura tradicional japonesa. Aqui eu tenho exemplo, por exemplo, né? Exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma peça feita em argila, né? Com a decoração em óxido de ferro, né? Com pinceladas simples, né? Essa coisa toda aí, né? Então, eu só posso usar temas brasileiros? Não, você pode usar também a mesmo tipo de pincelada para só temas japoneses? Não, você pode usar temas brasileiros também.